me despertou do meu cabisbaixo, aquele velhinho por mim ao passar, arrancou-me da cisma, olha lá para cima, olha lá para o céu, olha lá, oi, a liberdade a se agitar, olha lá para o céu, olha lá, uma pipa no ar, olha lá. Esse é o podcast Risca a Faca, uma realização do Goethe Institut. Arte contemporânea por quem faz. Eu sou Débora Pio e esse é o episódio número 6, Vida, Morte, Vida. Eu acho que é o melhor momento para conversar comigo. Acho que é agora. É porque eu tô conseguindo fazer algo que eu nunca consegui na vida, que é aprender a viver, não a correr, né? Então eu tô aprendendo a não ter urgência. Nesse sentido, eu tenho conseguido conversar, né? Acho que agora é o melhor momento para conversar. Eu sou a musa Michele Mattiusi. Eu nasci em São Paulo, capital, morei em Salvador e agora eu moro na encruzilhada do mundo. Estou morando esse ano de 2021 entre Itália e Alemanha, numa outra língua, num outro modo de viver. Por mais que eu entenda, porque eu entendo o ocidentalismo, mas eu não entendo tudo, enfim. E aí eu estou fazendo um projeto novo, que é o Jardim da Abolição. O Jardim da Abolição é o interesse de voltar à história oral, não no sentido infantilizador, que geralmente é submetido à oralidade, né? Porque como é produzido por pessoas negras, indígenas, rola uma depreciação, como se essa imaginação, essa intuição, ela não fosse digna de respeito. Então eu resolvi trabalhar com esse lugar, né, que é resgatar histórias orais e criar a partir desse lugar. Então eu resolvi fazer o Jardim da Abolição. O Jardim da Abolição me surgiu como ideia depois de conversar com 2 artistas, né, sobre a abolição da escravatura. E aí um deles é o Yuri Cruz, né? Ele tem a Anastácia Livre, né, que é uma imagem do futuro sobre a Anastácia. É bem lindo como ele construiu a poética dessa imagem. E aí, numa conversa sobre como ele construiu essa imagem, eu perguntei, né, por que as flores, né? Por que flores são essas que ele usa nessa imagem que ele traz da Anastácia. E aí ele me falou que era porque na história da abolição da escravatura do Rio de Janeiro, quando começou a se falar sobre isso, tiveram algumas ações assim muito fortes para que acontecesse, né? Então, quando começou o processo de discussão sobre a abolição, as pessoas ricas do Rio de Janeiro que se declaravam abolicionistas, elas plantavam uma porção de camélias nos jardins, ou na frente, ou atrás, ou em algum lugar. E o boca a boca desse plantar era espalhado para as pessoas escravizadas. Então, quando as pessoas escravizadas decidiam fugir nesse processo que estava rolando já a abolição, via um jardim com camélia, era um lugar que fazia composição para esse plano de fuga, né? E é um lugar
que só você sabe se você conhece as plantas, se você sabe o que é a flor, se você foi treinado. Então, isso vai para a história negra indígena, né? Que é como o cuidado das plantas influenciaram o processo de resistência desses povos, principalmente no território brasileiro, porque a gente não podia acessar os médicos, não podia, enfim, ter uma vida moderna, né? Então, a gente tinha que criar rotas de fuga para sobreviver. Então, eu decidi voltar nessa história, e aí voltar nessa história, para mim, significa plantar. Então, a minha obra hoje gira em torno do plantio e cultivo de plantas aromáticas e medicinais, e aí, nesse processo, tenho desenvolvido produções de tradução de texto, né? Esse lugar de morte, ele sempre esteve presente na minha vida, justamente por ser uma pessoa que nasceu soropositiva. Sou Micaela Cirino, tenho 33 anos, sou artista visual e ativista pela saúde da população negra. Então, entender a soropositividade, né, no Brasil é falar diretamente sobre morte. E aí eu tenho uma trajetória que foi construída em cima desse lugar de morte, tanto pelas pessoas que eu perdi, né, eu perdi a minha mãe por decorrência da AIDS, perdi outras pessoas no meu entorno e, ao mesmo tempo, cresci com uma perspectiva limitada de vida, né? Eu vivi muito no sentido de sobreviver, primeiro porque não se entendia muito o que era essa epidemia, né? E quais eram os efeitos no corpo. Então, eu vivi muito nesse contexto de imaginar a morte e de esperar a morte muito próximo, né? É muito recente esse meu lugar de projetar o futuro, de pensar na longevidade. Eu fiquei performando durante 12 anos o trauma brasileiro, né? Então, e aí fiquei sozinha fazendo isso, porque os lugares de fala não me compreendem. As ferramentas ao qual eu estava tentando negociar não se racializou, né? Que são as ferramentas que eu falo, são os conteúdos deleuzianos, né? Então, eu vim de uma escola em que a principal ferramenta filosófica de formação é Deleuze. E aí, Deleuze não é racializado, então não tem devir negro. O devir negro do mundo é a morte, eu não quero morrer. Entende? Então, assim, eu comecei a ter as respostas que eu não tive fazendo o processo artístico na diáspora, que é, assim, a recusa. Por exemplo, aqui em diáspora, as pessoas olham o meu trabalho como um trabalho maldito. O trabalho artístico é um trabalho maldito. E é muito interessante. E por quê? Porque tem todo um projeto que o Brasil não participou, que está atrasado, que é o projeto de restituição. A galera negra da diáspora está falando de restituição, devolução de objetos roubados para voltar para o território. Enfim, tem uma loucura aí, mas está essa conversa, e não é uma conversa de se falar, é uma conversa política. A Chimamanda veio aqui abrir a discussão no Humboldt Fórum, que é o museu mais pesado em relação até essas peças do contexto africano desapropriadas para vir para cá, enfim. Então, assim, tá se falando isso. Então, meu trabalho ele é maldito porque as pessoas não estão falando de escravidão mais não, tipo, não tá falando mais desse lugar, e não tá falando de representatividade, falando de restituição. Restituição não é lugar de fala, não é sobre usar uma bolsa da Gucci, não é sobre isso, é sobre, assim, esse museu agora é meu, eu vou contar a história. Ser
corpo negro é esse diálogo constante também, né, de pensar, de ser um corpo racializado como um todo, de ser um corpo feminino, do como que a gente também tem esses atravessamentos, e não somente dessa morte física, né, mas desse lugar de não poder existir como somos, né, dessa vulnerabilidade que nosso corpo atravessa a todo momento, simplesmente por sermos quem somos, assim, né? Então, eu acredito que esse lugar da morte, né, ele está em todos os lugares desse corpo que habito, né, com todas essas especificidades. E aí, o diálogo que eu tenho desenvolvido agora com a morte é muito de sair um pouco desses lugares datados, né, e desses lugares que a sociedade coloca, mas que não seja só o único lugar também, né? Eu tenho pensado muito nessa possibilidade de vida e para além do sobreviver, mas sim de uma vida plena, de uma qualidade de vida e também, ao mesmo tempo, dialogar de outras maneiras com a morte também, né? De algum modo acolher tudo isso que já fez parte do meu passado e que me atravessa ainda também. E não sei, acho que de todo esse contexto de vida física e espiritual também, que a gente vai entendendo e desenvolvendo ao decorrer da trajetória mesmo. Então, assim, o que significa a restituição agora, com tudo isso que a gente vive? Então, para mim é um processo de conversas, assim, que estou tentando entender, eu juro mesmo, porque dá raiva, né? E agora estou estudando essa coisa da arte indígena e a arte africana e estou vendo, né, o que a gente não vê, né? E aí a destruição já vem há muitos anos, né? Ver essas peças ver a destruição que foi programada. Então, o que a gente faz diante disso, né? Recua, avança. Porque, por exemplo, eu ouvi um cara falando, e ele falou assim, o que adianta devolver uma peça que estava dentro do museu, a família que roubou isso ganhou ingressos, o museu viveu desses ingressos. Então, assim, tem uma grana aí, que é a dívida impagável, que a Denise fala, né? A dívida impagável. Então, assim, ou a gente para essa merda e pensa outro modo de viver. E aí eu acho interessante que a gente já está fazendo isso, só que a gente precisa olhar isso com maior, como que eu vou dizer, responsabilidade, talvez. Eu acho que essa é a palavra, talvez. Eu acho que essa é a palavra, porque a resistência, ela é sobre vida, né? Então, a gente precisa, dentro dessa resistência sobre vida, ao qual é tolhida nossas escolhas, a gente faz poucas escolhas. Então, a responsabilidade dessas escolhas, sabe? Então, eu tenho pensado muito, muito, muito sobre isso, assim, tipo, por exemplo, aí aqui também eu ouvi dessa pessoa, porque os europeus estão fazendo o whitewashing, né? Porque, assim, eu não tenho como voltar todo o processo de violência racial que foi. Não tem como restituir isso, né? Então, assim, só devolver a peça roubada agora, para um contexto ditatorial, talvez, vai resolver? Não vai. Então, assim, o que significa uma reparação nos tempos de agora, né? Eu vivo muito presente, assim, né? Hoje em dia eu tento projetar esse futuro e principalmente pensar nessa longevidade e nessa qualidade de longevidade também, né? Do tanto do fazer história, do marcar presença nessa história, mas de pensar mesmo um futuro, de pensar, de imaginar o envelhecer. Mas eu sou uma pessoa que aprendeu a viver no presente por não contar muito com o dia de amanhã, assim, né, de um entendimento mesmo. Então, eu
preservo demais o presente, né? E principalmente as companhias no presente, as presenças. E eu tento muito fazer esse exercício de estar presente, né? Onde eu estou, de estar ali com uma atenção plena para aquele momento, de celebrar o momento, de sentir tudo aquilo que está ali, para de alguma maneira também poder voltar nessas memórias e projetar isso para o futuro também, né? Projetar o quanto que a gente pode, de fato, construir um cosmo que nos acolha, que são nós entre nós mesmos, assim, que vai criando essa força de compartilhar, e de compartilhar afeto, principalmente, né? E o quanto que a gente, o que a gente tira de nós para estar aqui, né? Eu acho que a arte é muito disso também, e eu entendo que a arte é presença, né? É um registro da presença, uma expressão de nós no presente também, né? Voltar para o que a gente já fez, compartilhar o que a gente já fez, construir mais coisas, acho que tudo isso é muito presente também. Reparem na rua mudada, na ponte erguida, na casa nova construída e na casa velha derrubada. Cadê a roupa esquecida, a calça desbotada, a chinela quebrada, a camisa florida? Então abra o álbum embolorado e veja as fotos amarelas. Ainda se lembra da janela em que vivia pendurado? O carretel de linha da avó, o vinil de sua mãe, a taça de champanhe se perderam pelo pó. E os calos de seu pai? E as ferramentas do avô? E a casa do interior? E o cheiro de manga quando cai? Nem crianças na rua, nem sapatos no fio, nem foguetinho pavio, nem balão beijando a lua. É o tempo mudando, enterrando, ditando, correndo e fluindo. É o tempo subindo, ruindo, esquecendo, matando e brotando. O tempo descansa roncando, acorda e come sorrindo, uiva e chora tinindo, mastiga e anda cagando. Esses versos à toa são apenas devaneios frios. Me chegaram como um rio ou o barco sem a proa, mas me vieram em hora boa, pois preencheram o vazio do meu eu tão vadio que do sorriso se destoa. Me botaram frente a frente com um rolo de filme guardado e projetaram no escuro coisas sobre o meu presente, posturadas ao passado, que tecerão o meu futuro. Eu sou enviada de Exu, eu acho que é isso que eu sou. E vivo na encruzilhada, no movimento. Então, assim, eu sou essa pessoa. Atualmente, estudando todas essas coisas todas, eu fico pensando que é isso, é um alinhamento universal, sei lá, porque é muita destruição para eu estar viva aqui hoje, vivendo o que eu estou vivendo, fazendo o que eu estou fazendo. Por ser uma enviada de Exu, eu acho que a minha, como que eu vou dizer, a minha missão nessa vida é fazer a comunicação desse lugar, né, que é o trânsito, né? Então, assim, a arte me possibilita de transitar por mundos, né? Parece música ouvir, parece mesmo dançar, dançar na cantiga do vento. Alegre é o seu movimento, e o maestro menino me fez viajar, no tempo me fez esquecer da saudade, apenas por um momento, saudade que assola meu peito e me faz penar. Olha lá para o céu, olha lá, a liberdade a se agitar. Olha lá para o céu, olha lá, uma pipa no ar. Olha lá, e o velho assim me dizendo que o tempo passa veloz. A vida é a arte divina, destino quem traça somos nós. Arrastando seu passo foi seguindo, no rosto
um semblante sofrido, fitando o céu e sorrindo, a resmungar. Olha lá para o céu, olha lá, a liberdade a se agitar. Olha lá para o céu, olha lá, uma pipa no ar. Olha lá, olha lá. Esse foi o 6º e último episódio da série Risca-Faca, um podcast do Goethe Institut. Nessa edição, além das entrevistas com Musa Michele Mattiusi e Micaela Cirino, contamos com poesia de Maurício Prince e canto de Dodô Andrade. Conceito de Débora Pio, curadoria de Brisa de la Cordilheira, Ives Souza e Juliana Godoy, roteiro de Cláudia Rocha, criações sonoras de Ian Wapichana, desenho de som e trilha sonora original de Luísa Puterman, mixagem e masterização de Funai Costa. Até a próxima temporada!